Bem-vindos. Este é o programa semanal aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. O tempo é agora. Trazemos hoje uma convidada para connosco conversarmos sobre a sua experiência de vida e a sua vivência também no contexto da nossa Igreja Católica. O tempo é agora. Lígia, bem-vinda. Lígia Pereira é professora de Educação Moral e Religiosa Católica na Diocese de Viana do Castelo e tem feito também um trabalho de ação missionária, vamos dizer assim, de voluntariado, para levar a outros lugares esta vivência da educação moral e religiosa católica. Não é assim, Lígia? É sim, olá. Como é a tua experiência mais recente? Conta-nos o que viveste nestes últimos tempos. Nestes últimos tempos estive em Cabo Verde, acompanho a implementação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no sistema de ensino de Cabo Verde, uma experiência que vamos no 3º ano. No 1º ano acompanhei uma equipa de 5 professores que pertenciam à equipa nacional de Educação Moral e Religiosa Católica, que formaram os primeiros professores da disciplina. E nos 2 anos seguintes, até esta data, a convite do Cardeal Dom Arlindo Furtado e da Comissão da Educação Cristã da Diocese de Santiago, também com o conhecimento do Dom Ilídio de Mindelo, estou a preparar os professores de Educação Moral e Religiosa Católica, dando-lhes formação específica, também lecionando a disciplina didática específica da Educação Moral e Religiosa Católica nas 2 escolas diocesanas de formação e acompanho, quando me desloco lá, não só acompanho os professores dando-lhes formação mais próxima, ajudando-os a planificar, a tirarem dúvidas e a ultrapassar alguns constrangimentos, vou às escolas, falo com os alunos. Neste momento visitei já todas as escolas de Cabo Verde que têm a disciplina a funcionar, que estão em algumas escolas piloto, que neste momento já são 11, que vamos alargar no próximo ano. Falo com todos os delegados de educação, quase todos os conheço, os diretores das escolas, ajudo um pouco também a que compreendam a importância que pode ter a disciplina para o futuro do próprio país. E penso que estamos a conseguir de uma forma muito positiva. Como é que tu começaste esta colaboração com Cabo Verde? Já não é a primeira vez que te deslocas, percebo que também não é a última, a tua expectativa e a tua vontade é também continuares a acompanhar. Como é que tu chegaste a este projeto? Eu chego a este projeto pela mão do SNEC, não é? O SNEC é o Secretariado Nacional da Educação Cristã e fazendo parte de um grupo de professores da equipa nacional de apoio à disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, que se deslocou há 3 anos atrás à cidade da Praia para ajudar a formar os primeiros professores. A partir daí, no ano seguinte, eu tive o convite por parte do Sr. Cardeal Dom Arlindo Furtado e da Comissão da Educação Cristã da Diocese de Santiago, se poderia aceitar deslocar-me lá durante 1 mês ou mais que eu lá estive, de forma a que também pudesse acompanhar no terreno e ajudar a equipa que a própria Diocese tinha para este efeito. São 2 ou 3 pessoas. E eu fui um bocadinho também sem saber muito bem. Foi a primeira vez que fizeste um trabalho deste género, de ir para fora do país? Eu tinha feito outras experiências, mas sempre mais na vertente na escola, de projetos que eu lançava aos meus alunos de educação moral no secundário, que desenvolvia e já tinha tido outras experiências, mais até em Cuba, com quem trabalhei vários anos seguidos e que me deslocava com os meus alunos durante algumas semanas para uma vivência diária da vida em Cuba, em que os meus alunos frequentavam as aulas, normalmente com os alunos cubanos. Claro que aí eu entrei não como professora de Educação Moral e Religiosa Católica, mas num projeto que eu organizei com base na educação dos valores. E Cuba, depois de todo o procedimento protocolar
de investigação até da minha própria pessoa, porque existiu. Isto eu estou a falar ainda há anos de governo de Fidel Castro. Depois foi concedida a minha deslocação e fui no primeiro grupo com 13 alunos e depois consecutivamente nos anos seguintes ia levando alunos que hoje estão espalhados pelo mundo, que eu costumo dizer que eles dão cartas lá fora, porque dão cartas não só profissionalmente, como pessoas muito qualificadas profissionalmente, mas humanamente. Tu achas que essa vivência em Cuba os ajudou na formação? Muito. E podem perguntar a qualquer um deles, porque eu recebo mensagens deles constantemente a agradecerem-me e a dizerem-me que aprenderam tanto com aquela experiência que os preparou para a vida e que nunca mais olharam os dias nem as pessoas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Era curioso porque eu no segundo grupo dei-me conta que o problema à chegada, já no regresso, era com os pais. Era com os pais. Os pais não sabiam conviver já com os filhos em casa. E em quê? No dia a dia. Numa coisa muito simples até, que era uma barreira constante, que era a refeição, a comida à mesa. E então, com isso, eu apercebi-me que eu não só podia formar os meus alunos para este projeto e prepará-los para a vivência em Cuba, que é muito exigente, muito exigente. Às vezes nós não temos a noção, mas as escolas em Cuba, as crianças e jovens, até ao 12º ano, eles vivem 11 dias na escola e 4 em casa. Vivem na escola? Queres dizer que durante aqueles 11 dias permanecem sempre na escola? Na escola. A vida é na escola. E depois têm uma pausa daqueles poucos dias que vão a casa. Isto com uma base de uma filosofia da educação que tem a ver também com uma política económica, de ajuda às famílias, o que quer que seja, cada país tem a sua forma de estar. No regresso, este regresso, então, o que é que isto me exigiu? Eu comecei a perceber-me que eu precisava de formar os pais, de ajudar os pais. E então, ao mesmo tempo que preparava os grupos para irem, preparava os pais também à parte para o regresso. E era mesmo muito necessário, porque ali durante um mês depois do regresso, os pais eu tinha que estar com eles pelo menos uma vez por semana. Porque era a luta da comida à mesa, de os filhos dizerem é um exagero de comida, nós desperdiçamos comida, que é uma realidade. Mas nós nem nos apercebemos porque crescemos assim, não é? Quantos dias é que eles passavam lá contigo para que essa transformação... Não eram muitos dias. Não, 15 dias, 17 no máximo. E isso trazia esse impacto tão profundo na vida deles? Trazia um impacto muito grande porque nós, só para se notar isto, o nosso dia na escola começava às 6 da manhã, com o matutino. O matutino é um ato formal, diário nas escolas, em que na praça da escola estamos a ver as escolas à imagem da antiga União Soviética, não é? Porque há toda essa influência em Cuba, em que as turmas se alinham por anos e é o hastear da bandeira, cantar o hino. À moda do exército, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, para nos entendermos. E onde o diretor da escola já dá ou comunica o que é que vai acontecer durante aquele dia. Por exemplo, no primeiro dia que eu chego à escola, o diretor comunica, chegou a professora Lígia de Portugal. Pronto. Todos os alunos, 2000 e tal alunos que ali vivem e estudam, ficam a saber o que é que está a acontecer na escola e o que é que vai acontecer durante aqueles dias. Isto é diário, com aulas de defesa militar, que os meus alunos nunca na vida teriam isso se não fosse assim, e que eles achavam... Eu não sei se era só curiosidade. Eu penso que eles próprios ficavam, não é maravilhados, era surpreendidos pela diversidade que existe, não é, no mundo. E ali tão perto, porque eles quando viajavam a Cuba já tinham quase 2 anos de troca de correspondência com o amigo que lhes tinha tocado em Cuba. E depois contactar com a pessoa. Eles próprios, durante a correspondência que trocavam,
sabiam que havia uma censura, pronto, talvez não quisessem que eu dissesse isto assim, mas há um certo cuidado naquilo que se escreve entre nós, não é? Eu com os meus amigos cubanos também não escrevo tudo que me apetece e que falo com os meus amigos aqui, eu tenho cuidado naquilo, e nós temos que... eu acho que temos que respeitar todas as ideologias que existem para conseguirmos viver e sobreviver juntos, porque senão nunca conseguiremos no mundo. E Sim, esse é o verdadeiro espírito também de fraternidade, é respeitarmos o outro, não é? E é bonito ouvir isso da tua parte e esse cuidado, porque é de facto assim que nós podemos crescer juntos e caminhar juntos neste nosso mundo, de Sem facto. dúvida, sem dúvida. E esse era um dos valores com os quais os teus alunos... Os meus alunos conviviam e com os quais eu já tinha o cuidado de os preparar para isso e que hoje eles adultos reconhecem que foi a base do sucesso que têm alcançado fora do país e alguns em países que não têm as mesmas confissões religiosas que nós. E que eles se conseguem movimentar muito bem e conseguem dialogar, porque no fundo levaram as bases do que precisariam para a vida, uma vida intercultural, pronto, diria eu. Assim. Voltamos a Cabo Verde. E em Cabo Verde, qual foi a maior riqueza que tu encontraste logo de início e a maior transformação? São duas perguntas. A maior riqueza, isto é, a maior diferença, mas no ponto de vista positivo. E depois, que transformação tens acompanhado nestes últimos tempos? Eu diria que a maior riqueza é o povo em si. O povo cabo-verdiano é um povo bom. É um povo bom. E eu não posso falar do povo cabo-verdiano sem me recordar de Padre Campos, por exemplo, que é um espiritano que está lá desde os anos 50. Neste momento está com 94 anos, que eu faço questão de visitar sempre que vou, porque foi na casa dos espiritanos que eu fiquei da primeira vez e assim eu conheci, mas porque ele dá-nos realmente a conhecer o povo cabo-verdiano na sua essência. É um povo bom, que quer aprender, que tem uma vivência... Eu costumo dizer-lhes muitas vezes que eu preciso deles, porque a vivência que eles têm da religião, da fé, me ajuda também a mim. Aquilo que nós já vamos perdendo por influência da secularização e de outros aspectos sociais, eu recupero em Cabo Verde. Também tenho que reconhecer que estes últimos anos mais se nota que já algo disto está a influenciar a sociedade cabo-verdiana. Mas, no entanto, por exemplo, uma coisa muito simples, a celebração da Eucaristia. Eu chegar ao domingo à porta da igreja onde vou em Cabo Verde e ver famílias inteiras chegar para a celebração, do maior ao mais pequeno, às vezes aquela escadinha toda aqui que me faz sempre sorrir, famílias inteiras, todos cantamos, todos rezamos, é a vivência da fé em comunidade pura, na essência, em que não tenho medo de olhar para o lado, não tenho medo de cumprimentar, mesmo em Covid não há o contacto físico, mas já o cumprimentar quem está ao meu lado, do acolher, o acolhimento à porta, na celebração, que existe sempre. Não te sentes uma estranha quando entras na igreja, é isso? Quando entras no templo, a forma como és acolhida, o ambiente familiar que eles conseguem criar, faz-te sentir totalmente à vontade. Eu sempre me sinto em casa, em Cabo Verde. Apesar de ser branca e de cabelo claro, porque os miúdos reparam muito nisso sempre e fazem sempre perguntas muito curiosas, eu sinto-me sempre em casa. E depois com uma responsabilidade que a sinto de imediato, que é, eu vejo no rosto das pessoas com quem vou ter, ou seja, dos alunos ou professores, que eles estão à espera que eu lhes dê algo de novo. E essa eu sinto que é a minha grande responsabilidade, é que aquilo que lhes dou de novo é para os ajudar. Eles procuram, lá está, o saber mais.
o querer evoluir, o querer ser mais, porque estamos a falar de um povo extremamente pobre, num território que raramente há água, raramente chove. Chover é uma benção e nós aqui nem nos damos conta porque temos tanta, às vezes até dizemos já chega, não sei. Mas não, a aridez e o ressurgir no meio daquela aridez é fantástico, não é? Lígia, tens também uma responsabilidade na tua diocese, na Diocese de Viana do Castelo, nomeadamente na dinâmica da organização da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Fizeste a tua formação em Ciências Religiosas, estivemos muito próximos em termos durante os anos de formação na Universidade Católica, aqui na Faculdade de Teologia. Como é que tu vens parar ao curso de Ciências Religiosas? Isso é daquelas coisas, eu até às vezes há alunos que me questionam isso, não é? E eu respondo sempre da mesma forma que é a verdade. Eu era uma aluna de Economia, com um futuro traçado para seguir gestão de empresas e que nunca teria pensado noutra coisa durante o meu percurso do secundário. E isto estamos a falar em Valença? Em Valença do Minho. Em Valença do Minho. Em Valença do Minho. O que acontece é aquilo que acontece a muitos de nós, não é? E que nós na teologia chamamos de experiências limite. Eu tinha os meus 18 anos acabados de fazer 17, 18, ali no final do secundário, e eu perco 5 dos meus amigos de infância num acidente de viação. Morreram os 5 no mesmo momento. Aquilo deu uma volta total na minha cabeça. Uma volta total. Se eu já era uma jovem, sim, eu era uma jovem que participava em grupos de jovens, que já era animadora juvenil, mas acho que nunca tinha questionado a minha fé até aquele momento. Tive um momento de crise de fé, tive, e quando saí dele, não faria sentido qualquer para mim, nenhum, levar a minha vida a trabalhar com números ou a coordenar pessoas em função de números e de economia e de resultados. E aí decidi que tinha que encontrar algo mais com sentido. E com esta ideia clara de que se me acontecesse a qualquer momento o mesmo que lhes aconteceu a eles, eu teria que ter deixado algo neste mundo. E foi assim que eu vim parar às ciências religiosas, não é? Claro, aconselhei-me com alguém que me disse, na altura, nem sei se posso dizer quem foi, mas era uma pessoa que eu não conhecia, mas que alguém me levou a falar com ela, que foi o Cônego de Melo. E que numa conversa ele disse-me assim, sabes onde é que tu estarias bem? Se calhar num curso de ciências religiosas. Sabes o que é? Eu não sabia o que era. Em Valença do Minho nunca se tinha falado em ciências religiosas, nem em teologia, quanto mais. O meu parco, sim, mas mais nada. No limite seria a teologia para ser padre, não é? Ora, seria um seminário e uma formação. Mais nada. E então convidou-me a visitar, sim, ali a nossa antiga faculdade, da Rua de Santa Margarida, e deixou-me lá, a cargo do Padre Cachadinha, de quem tenho muitas saudades também. E pronto, fizeram uma visita lá a guiar, explicaram-me o curso e eu fui para casa para pensar. Fui para pensar, mas penso que quando saí dali já levava a minha certeza. E voltei. Voltei e fiquei ali e fiz o meu curso e pronto, e cheguei lá ao meu destino, que era ser professora de Educação Moral e Religiosa Católica e fazer o meu percurso normal, que tenho feito até hoje. Como é que tu vês hoje a importância desta disciplina no contexto português, com todas as circunstâncias que temos nas escolas, com a legislação? Houve aqui bastantes mudanças e tu acompanhaste até dentro do próprio secretariado da Diocese. Como é que tu vês hoje a disciplina de Educação Moral neste contexto? A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, eu vejo-a como sempre vi, que tem um grande serviço
a dar à sociedade, não é só à Igreja, é à sociedade no seu todo. Porque os nossos alunos, através da disciplina, conseguem construir aquilo que é o seu objetivo, que é uma hermenêutica entre a cultura e a fé. E não só, e damos-lhes várias chaves de compreensão do outro e das outras circunstâncias, religiões e tudo o que queiramos aí pôr. Agora, com todos os movimentos laicismo e laicizantes, que é muito complicado hoje estar no contexto de escola pública, muito. Até porque, às vezes, de onde surge a nossa oposição? Do próprio grupo de professores, nossos colegas. Não é do resto, até é ali dentro. Se nós conseguirmos ultrapassar ali, conseguimos ultrapassar outras barreiras. Mas ali está o principal. Agora, reconheço que muito do que temos da educação moral e religiosa católica no país deve-se aos seus professores. Eu não acredito, nem às vezes quero crer, que quem quer que seja diga que os professores de educação moral e religiosa católica não trabalham. Porque alguns que não trabalham existem em todas as secções de trabalho que existem neste país. Agora, a grande maioria trabalha muito. Porquê? Eu explico. Porque o professor de educação moral não pode ficar no programa e nos manuais. Porque se ficarmos aí, perdemos os alunos todos. Eu não quero dizer que não é válido o programa. É, mas se calhar quero um grande refresh já para os dias de hoje. Agora, quem é que faz esse refresh que eu estava aqui a dizer, que o adapta à realidade concreta em si? É o professor. O professor é que tem que ter esta capacidade. E se não for um professor dotado não só da experiência, mas de conhecimentos e de estratégias, nunca conseguirá fazê-lo. Por isso, eu acho que é um grande contributo à sociedade portuguesa a disciplina de educação moral e religiosa católica. Neste momento, é bom que se saiba que os alunos de educação moral e religiosa católica não são católicos, na sua grande parte. Temos muitos alunos não batizados, sem qualquer retaguarda paroquial. Muitas vezes somos nós que fazemos alguma ponte para as suas retaguardas, para as comunidades paroquiais. São crianças e jovens que vêm de outras religiões, por isso temos que ter sempre o cuidado e a capacidade de adaptar o programa e aquilo que ensinamos, porque temos que saber ouvir quem temos dentro da nossa sala de aulas. E temos lá hindus, e temos lá muçulmanos. Como é que eles se inscrevem sabendo que é... Mas isso não será precisamente pelo trabalho que o professor faz? Sim. Eu quero acreditar que o próprio nome, Educação Moral e Religiosa Católica, para um Sim. crente de outra confissão religiosa inscrever-se nessa disciplina, tem de haver aqui qualquer coisa mais. Há aqui uma coisa que é comum a todos nós e a todos os pais, que é quererem que os filhos sejam boas pessoas e pessoas com valores. E às vezes, quando surge um pai de outra confissão religiosa que levanta alguma questão, mas o filho manifesta vontade e que fala com o professor, depois de conversar com o professor, sai direto à secretaria, matrícula e vamos. Porquê? Eu recordo-me de um muçulmano ao fim da conversa que tivemos, mas é isso que eu quero para o meu filho. Então, se é isso que quero para o seu filho, eu ofereço-lhe isso. Mas não o posso obrigar. Ele, não, mas é isso que a professora faz, que eu quero para o meu filho. Eu quero que o meu filho saia daqui como saem os colegas dele, com os mesmos valores e a mesma forma de estar no mundo. Eu, então, a minha porta está aberta. Costumo dizer isso muitas vezes, quando às vezes chegam lá alunos e batem à porta e dizem, posso assistir à aula? E a minha porta é sempre aberta. Entrem. E depois, ao fim, é curioso que estes que vêm depois aproximam-se e dizem, sabem, eu não sou católico. Eu sou de uma outra igreja, às vezes até igrejas do ramo evangélico, várias igrejas. Aconteceu-me um dia destes, no final de uma palestra sobre a dignidade da vida humana, apareceram-me vários alunos que eu não conhecia. Pediram para assistir à aula à vontade, estejam. Depois logo conversaremos.
Eles lá estiveram e no final disseram-me que não eram católicos, mas que tinham assistido àquela palestra e estavam surpreendidos, porque os princípios que defendíamos eram todos iguais. No fundo, nós defendemos os mesmos valores e que achavam que se fossem àquela aula não ficavam nada a perder. Já tinham conversado com os pais e que achavam que deveriam ir. E eu, pois bem, a sala tem uma porta aberta e é uma aula para que todos se sintam bem. Nós estamos numa aula, mas estamos todos em conjunto a trabalhar para algo comum, que é para o bem de todos. E assim acontece todos os dias e vai acontecendo. Olha, são 20 e tal anos que levo no ensino e tem sido assim que tem acontecido. Para quem tem algumas reservas até sobre a disciplina, e alguns até dizem que eu já tenho catequese ou eu não gosto da catequese, enfim, faço aqui esta ligação, não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Como é que tu me responderias se eu te dissesse, e vou dizê-lo, eu não gosto da disciplina de educação moral e religiosa católica, eu não me inscrevo nela porque eu já fiz a catequese? Sim, essa é uma das questões que surge todos os dias e até em Cabo Verde é uma das questões que mais trabalho me dá na prática, no dia-a-dia, porque houve muita tendência também, como aqui, de colar a disciplina à educação moral e religiosa católica. A catequese, bem, vamos lá ver, somos todos evangelizadores, mas com finalidades diferentes, não é? E métodos diferentes. E na educação moral e religiosa católica nós não estamos lá, de uma forma muito simples, para ensinar alguém a rezar ou para transmitimos sim a mensagem bíblica, mas de uma forma que nos possibilita filtrar aquilo que é a nossa experiência pessoal e humana e transformá-la para o compromisso em novas atitudes. Eu diria, e como eu digo a muito bom professor de educação moral, que é a passagem pela interpretação religiosa ao texto bíblico é a que menos tempo e menos aulas nos vai levar, também para evitarmos de entrar nessa concepção da catequese e os próprios alunos trazerem conteúdos que trazem da catequese aqueles que frequentam, que grande parte não frequenta hoje, e permitir que eles vejam que da sua própria experiência humana acerca do que quer que seja que se esteja a falar, há uma proposta num livro sagrado, dos cristãos, dos católicos, da Bíblia. Há um texto bíblico, há uma proposta, mas que nós, olhando para aquela proposta, filtramos a nossa própria experiência e pomos em prática de forma diferente. E isto é diferente de catequese. Agora, nós temos que ter consciência que muitos de nós levam a catequese para a sala da educação moral e da educação moral leva-se a aula para a catequese. E lá está o risco da escolarização da catequese, que depois nos tira daquilo que é a essência da catequese e que nos pode colocar a educação moral e religiosa católica em risco na escola pública, que é laica. E que temos que respeitar o meio em que estamos, apesar de termos uma identidade própria. Tu achas que continua a ter futuro essa disciplina dentro deste quadro legislativo, dentro deste contexto social em que estamos e político? Eu penso que sim, embora poderíamos estar aqui 2 horas a falar de outro tipo de proposta, não é? Eu tenho a minha própria ideia de proposta, e que penso que deveria ser a Igreja Católica a adiantar-se e não ser o Estado ou o Ministério a exigir a transformação, mas sim ser a própria Igreja Católica a propor uma forma diferente de estar na escola, à frente, mostrando caminhos. Mas, como estamos, temos ainda meios para sobreviver. Agora, se não prepararmos o caminho, corremos sérios riscos de nos tornarmos desnecessários. Sim, não é cada vez menos o número de alunos a inscrever-se na disciplina? Qual é a experiência que tu tens? Depende das áreas geográficas do país, não é? Nós, se olharmos para os dados estatísticos da frequência, percebemos logo que há uma maior incidência de matrículas no norte, sem dúvida, que há, Diocese de Porto, Braga e Viana estariam à frente, com outras que também se revelam bastante. Agora, cada uma destas zonas ou dioceses tem os seus próprios diretores, secretariados,
e são eles melhor do que ninguém, que conhecem o terreno e que devem preparar a forma de estar nas escolas de forma firme e clara e sem fugir à sua própria identidade. O que é que está a fazer hoje a diretora do Secretariado da Diocese de Viana a pensar nesse futuro? A diretora do Secretariado de Viana pensa sempre com os seus professores, não é? Quantos professores são, mais ou menos, Nós em Viana do estamos Castelo? entre os 52 e 54, sempre oscilando. Temos um quadro de professores maioritariamente efetivo, foi um trabalho com objetivos traçados no passado e que conseguimos alcançar, graças a Dom Armindo Lopes Coelho, que investiu na formação dos professores da diocese dele na altura, que foi nosso bispo, e que nos possibilitou ter um quadro docente bastante qualificado. O que é que nós fazemos? Nós, no final de cada ano, traçamos objetivos específicos para cada agrupamento. Sabemos onde é que temos lacunas, onde é que temos menos alunos a frequentar, em que anos, então qual é a estratégia que vamos usar. E isto tudo faz-se com os professores e com os diretores das escolas, que às vezes não são as pessoas que mais nos querem lá, mas que reconhecem que precisam de nós. Pela forma de estar, por aquilo que fazem na escola, pelo que mexem na comunidade. E então fazemos isso bem planeado, com as nossas atividades, com a nossa formação específica. Às vezes recorremos a... Não vou dizer que os professores de Viana já não recorreram a formação em neurolinguagem. Já. Nós, como evangelizadores dos dias de hoje, e já estou aqui a pensar até no sínodo também, que reconhecemos que a linguagem que usamos em igreja tem que ser adaptada aos dias de hoje. E às vezes nem nos damos conta de coisas muito simples, mas que fazem falta saber, não é? E procurar formação específica e de qualidade nessas áreas que nos ajudem a ver como atuar e como falar, como nos dirigimos aos outros, como os acolhemos, a importância do olhar, do gesto, da palavra, a palavra certa no sítio certo, não é? E tudo isso faz com que se movimentem. Deixaste-nos aqui muitas interpelações e falaste agora mesmo no sínodo, e essa era uma questão também que gostaria de ouvir a tua opinião. O que é que pensas que possa ser importante, como é que este sínodo pode ser importante para o nosso contexto, e se calhar até para a tua realidade concreta na Igreja de Viana? Como é que achas que o sínodo pode ter impacto positivo ou negativo, enfim? Eu penso que todos os papas, ao seu jeito, tentaram ouvir, não é? E bem, neste tempo, com este Papa que tem a sua forma também específica de estar, é um convite a ouvir e a deixarem falar. Deixemos falar quem tem que falar. Mas não é fazer de conta, é escutar mesmo, escutar. E depois ter firme que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é por aí que vamos. E temos que sanar as crises de fé internas. Porque nós temos que reconhecer que temos crises graves de fé interna. Eu costumo dizer, em contexto mais restrito, que ou nós estamos alinhados com Deus, isso faz-se muito pela oração, ou então estamos perdidos porque andamos desfocados e andamos cada um por si. A Igreja não sobrevive se não estiver alinhada com Deus. E com os outros por consequência, não é? Mas alinhados com Ele. Não haveria outra razão. Obrigado, Lígia, pela tua participação aqui neste programa. A terminar, convido-te a deixares uma sugestão para aqueles que nos acompanham. Então eu sugeria um livro, por acaso vinha a pensar, porque também foi o meu querido Costa Santos, o meu professor, nosso professor, que sempre será a referência da minha vida, mas A Bailarina de Auschwitz, porque foi ele que também me indicou e me ofereceu até, da Edith Heger, porque não só fala do contexto do campo de concentração, mas o que eu mais retenho e que acho importante, que é o pensamento é a nossa arma ou instrumento de maior liberdade, porque ninguém nos consegue aprisionar, e que todos somos capazes de renascer das cinzas, e nesse renascimento ainda somos capazes de ajudar os outros que vêm atrás de nós e connosco. Esse é o grande segredo da vida.
penso eu, para mim. Obrigado mais uma vez, Lígia, por a tua participação aqui connosco. Desejo-vos a continuação de uma boa semana. O tempo é agora. Até à próxima semana.